Consciência de um Liberal, livro escrito por Paul Krugman, vale a pena de ser lido? Bom, eu sou um fã do Paul Krugman, tem anos que eu acompanho o trabalho dele, ele é um economista muito famoso, venceu o Prêmio Nobel de Economia, por exemplo, na década passada, e migrou da academia de artigos científicos para o público geral. Atualmente ele é colunista no New York Times, tem vários livros publicados, linguagem acessível, ele se tornou um economista famoso. E esse livro, A Consciência de um Liberal, é o Krugman nessa transição de economista para escritor de política, que mistura já a economia com política e com um viés no Partido Democrata dos Estados Unidos, que seria a esquerda lá nos Estados Unidos. O Krugman ele mostra a preocupação com o aumento da desigualdade de renda dos Estados Unidos, com o fim da classe média, como ela foi nas décadas de 50 e de 60, e com o crescimento do que ele chama de movimento conservador, né, que é o fortalecimento do Partido Republicano dos Estados Unidos, que é a direita dos Estados Unidos. Então, o ponto central do Krugman foi que aconteceu uma inversão tanto nos valores quanto na economia dos Estados Unidos. O movimento no qual o Krugman é favorável ocorreu em resposta à grande crise de 1929 nos Estados Unidos. Foi o crash do mercado acionário, quando as ações de várias empresas despencaram. Foi a maior crise do capitalismo até então. O desemprego bateu 25%, então um quarto da mão de obra não conseguia trabalhar. Essa crise chegou em outros países, então qual foi a resposta? A resposta veio do presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele criou um conjunto de políticas regulatórias, criou o Estado de Bem-Estar Social. Estado de Bem-Estar Social é quando o governo provê vários programas públicos para a população, como seguro-desemprego, aposentadoria, transferência de renda para indivíduos vulneráveis, um crédito subsidiado. Então, é um conjunto de medidas nas quais o governo tenta reduzir a insegurança financeira das pessoas e, ao mesmo tempo, mostrar para elas que, ainda que elas não consigam um lugar muito bom no mercado privado, na economia, o governo vai estar lá para apoiar elas. Atualmente, todos os países têm um estado de bem-estar social, o que varia o grau, para muito ou para menos, a participação do governo. Então, segundo o Krugman, essas medidas foram muito boas, elas ajudaram o país a criar uma classe de renda média muito grande, muito populosa. Então, os Estados Unidos, nas décadas de 1950, 60, teve essa classe de renda média no qual o salário delas subia conforme a economia evoluía. E o hiato das pessoas muito ricas com essa classe média era achatado. Então, segundo o Krugman, para um país ter uma classe de renda média, ele precisa de políticas para ter esse resultado. Isso é importante. Segundo o livro, se permitir só os mercados funcionarem, a gente não vai ter esse resultado. Então, precisa de políticas como as políticas que o Roosevelt criou na década de 20 e 30 para gerar uma classe de renda média e para segurar o hiato de renda. E segundo o Krugman, isso mudou a partir dos anos 70, em virtude do movimento conservador. É um movimento no qual a elite ganhou maior influência na política, grupos de pensadores e inclusive algumas pessoas que não gostavam, alguns americanos que criticavam esses programas públicos que ajudavam pessoas mais pobres. Então, o Krugman vai dizer que esse movimento conservador conseguiu captar essas pessoas, ele se agigantou ao longo dos anos e foi quebrando todas essas políticas criadas pelo Roosevelt. E ele mostra alguma evidência disso, como o aumento da remuneração do 1%, que a classe de renda média dos Estados Unidos hoje tem um salário muito inferior ao que ela já teve, e o hiato aumentou muito. E que também, como resultado disso, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma grande polarização da esquerda com a direita. É difícil de criar consenso. E um dos pontos que o Krugman se mostra atual no livro é que ele, embora não tenha falado diretamente, mas ele solta evidência de que possivelmente teria um presidente republicano radical no futuro, né? Na minha opinião, o Trump é radical. Então, nesse quesito, o livro foi feliz em conseguir fazer essa previsão. O livro envelheceu muito bem, porque ele ajuda a entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. O livro também ajuda a entender aqui o Brasil. Eu acredito que o Brasil
compartilha alguns desses traços. Aqui no Brasil tem satisfação com os programas públicos, tem satisfação como o gasto público é realizado, e isso fortaleceu a esquerda, a direita política. Agora, tem umas críticas que eu faço ao livro. Por mais que eu goste do Krugman, eu já adiantei que ele tem um viés de ser partidário do Partido dos Democratas. Ele é aliado. Ele escreve no New York Times. Outro ponto, o Krugman sempre está defendendo no livro o aumento de tributação sobre os mais ricos. Ele defende a criação de um programa como o SUS aqui no Brasil, saúde para todos os norte-americanos, entre outros programas. Isso vai implicar no aumento dos impostos sobre os norte-americanos. E um dos pontos delicados em quaisquer países é sempre aumentar o imposto. E o Krugman não deixa isso claro, mas isso é um ponto relevante. Vai aumentar a tributação sobre a população para implementar as políticas que o Krugman deseja. O Krugman também denota que o movimento conservador se utilizou da mídia, políticos, elite, famosos, mas os democratas também utilizam esse mecanismo também. Não é só o Partido Republicano, o movimento conservador. É dos dois lados. Aqui no Brasil também, esquerda, direita, tudo usa mídia, robozinho soltando informações, então tem também. Outro ponto que a gente pode considerar é que o Krugman só realçou o lado negativo dos republicanos. Falta dizer dessa insatisfação da população também, perdendo emprego com o comércio com a China, a insatisfação com alguns programas públicos que não funcionam. Então, a discussão é um pouco maior. Mas, claro, se o Krugman quis defender principalmente o lado dos democratas, então faz sentido. Então, o que eu recomendo é ler o livro sabendo que o autor tem um viés, né? É um Krugman economista, mas barra democrata. Agora, respondendo minha pergunta, vale a leitura? Com certeza. É um livro que vai nos ajudar a entender o cenário atual e futuro. Porque o que o Krugman diz no livro está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil, então é uma leitura que vai enriquecer a nossa interpretação do que acontece atualmente.